tem sido que uma vida sem limites em Cristo Jesus. Você pode repetir isso, por favor? Uma vida sem limites em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes, amado, a gente olha para essa palavra e a gente vê que ela é completamente impossível ao homem. Mas quando a gente começa a caminhar com o Senhor e a gente começa a servir esse Deus, que é um Deus ilimitado, nós começamos a ver que em Cristo Jesus nós temos essa possibilidade de começarmos a vencer limites e barreiras. Amém, amados? Amém. E hoje eu queria trazer um subtema dessa palavra. E o tema de hoje é uma questão de escolha. O versículo base se encontra em Mateus 6,33, a parte A, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Vocês podem repetir isso, por favor? Vamos lá, 1, 2, 3 e... buscai, pois, em primeiro lugar. Amado, escolha é algo que diariamente nós fazemos. E o que acontece é que muitas vezes a gente faz pensando, muitas vezes não pensando, né? Mas o fato é que elas determinam, amado, o lugar aonde nós vamos. Essa escolha, elas nos levam a lugares ou nos conduzem a certos lugares. Vocês concordam com isso? Amém? Amém. Amém. Só que olha só, querido. Apesar disso ser um fato, também o que acontece é que essas minhas escolhas, elas vão me ajudar a vencer limites, como elas podem também me atrapalhar e acabarem me limitando. Você está conseguindo entender? Porque o nosso padrão de escolha, querido, é meio complicado, sabia? O padrão de escolha do homem, ele escolhe pela aparência. Presta atenção como é que nós escolhemos. Nós escolhemos, querido, pelo que achamos ser melhor. Obviamente, quando você vai comprar uma roupa, provavelmente você olha. Tem pessoas que conhecem e olham pelo tecido. Se o tecido for melhor, ela não vai comprar um tecido inferior. Por quê? Porque ela escolhe algo que é melhor. Isso vai acontecendo, querido, na nossa vida, porque isso vai acontecendo de maneira tal que às vezes a gente começa a trazer esse contexto para dentro do nosso relacionamento com as outras pessoas. Aí eu começo a achar que aquela pessoa vai ser um melhor amigo porque eu acho que aquela pessoa é assim, assim, assim. Portanto, eu escolho aquela pessoa como meu melhor amigo ou um companheiro para andar junto comigo. Você está conseguindo entender o que a escolha faz, querido? Amém? Amém. Então, olha só, querido, preste bem atenção. O fato é que terminamos por, muitas vezes, com essas escolhas, priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Eu escolho algo por causa de alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem gente que escolhe a faculdade de medicina. Aí você pergunta assim: por que você vai fazer a faculdade de medicina? E ele fala assim: porque meu pai é médico, minha mãe é médica, meu avô era médico, portanto eu tenho que ser médico. Você está entendendo que a escolha é por causa de alguma coisa? Você está conseguindo entender? Amém, querido? Amém. Então olha só, amado, para a gente entender um pouco mais, como eu falei que de fato, o fato é que nós terminamos por priorizar algumas coisas. Essa palavra prioridade, no latim, essa palavra é prior. No grego, ela é próton. No dicionário, se você for olhar, querido, essa palavra quer dizer o seguinte: prioridade quer dizer primazia de tempo, de ordem ou de categoria, anterioridade, precedência, direito de primazia da passagem, e também atribuído a veículos que circulam em estradas, ou seja, aquela coisa de que a preferencial, já estou falando nisso? Você vai entrar em alguma rua e fala assim: não, mas a preferencial é quem está vindo daquela rua do outro lado, né? Então essa palavra é usada no dicionário em todos esses sentidos.
Mas essa palavra grega que eu falei para vocês, que no grego ela é próton, foi essa palavra que Jesus usou justamente nesse versículo base, querido. Justamente em Mateus 6,33, onde ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar. O que Jesus está dizendo era assim: priorize em primeiro lugar algo aqui. Você está conseguindo entender, querido? E olha só, amado, o que isso quer dizer? No grego, essa palavra pronta, ela quer dizer o seguinte: primeiro, com relação a tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro na fila, na influência, na honra, considerado senhor, chefe, diretor, que está no primeiro lugar, que tem prioridade. Portanto, amado, eu já quero começar essa mensagem trazendo algo para vocês. Deus quer que eu e você possamos escolher em primeiro lugar o que Deus também coloca em primeiro lugar. Amém. O problema é que muitas vezes a gente não consegue ver isso. Eu começo a trazer coisas e colocar coisas e circunstâncias em primeiro lugar, e as coisas do reino, querido, ficam para quando der. Vim aqui, Deus me trouxe hoje aqui para falar para vocês que isso não é reino de Deus, querido. Você está conseguindo entender, igreja, até aqui? Amém? Amém? Presta atenção, amado, porque o homem, essa escolha de buscar o reino de Deus, de priorizar o reino de Deus, o homem, ele é incapaz de fazer isso por ele mesmo. Ele é incapaz, querido, de ter essa decisão naturalmente. Vamos ver isso na prática, querido? Vocês querem ver isso na prática? Presta atenção. Deus cria o homem e a mulher. Amém, amados? Amém. Só que presta atenção. Deus coloca, Deus dá um jardim, querido, tremendo, o Éden todo. Faça o que você quiser, querido. Multiplique, enche a terra. Começa aí, querido, a trabalhar, a fazer aí as coisas. Vai fazendo, vai fazendo. Só tem um negócio que você não pode fazer. E o que é? Tá vendo aquela árvore ali, ó? Aquela árvore? Não toque nela. Sabe o que acontece, querido? É a primeira coisa que ela faz. Que coisa, né? Ou seja, querido, preste bem atenção, porque Eva, ela escolhe priorizar desobedecer a Deus. Você sabe por quê? Vou explicar o porquê. Porque se você olhar em Gênesis 3,6, diz que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, ou seja, árvore desejável para dar entendimento. Que coisa, né? Você já passou por isso na sua vida? De você escolher algo porque agradou os seus olhos? Ó, eu vou escolher esse carro porque esse carro, aí a esposa, o cônjuge está sendo do teu lado. Não, mas olha aquele, você não consegue tirar. Fala, não, mas é aquele ali, ó. Porque aquele ali foi que me agradou, aquele me chamou a atenção, é aquele. Só que muitas vezes, amado, isso acontece com relação ao reino de Deus, sabe? Muitas vezes acontece assim, Deus coloca, sabe, amado, uma noitada. Já escutou falar? No Nordeste é chamado de party on, sabe? No Nordeste é chamado de party on. Aprendi isso com o pastor Júnior, viu? É chamado de party on. Aí o que vai ter nessa festa? Vai ter de tudo, querido. Aí os seus olhos se enchem, ó. Que coisa. Você está saindo para ir à igreja, querido. Olha que coisa. Vou lá, vou louvar o Senhor. Alguém bate na sua porta e lhe apresenta algo, uma circunstância, algo para você ir ou fazer que agrada aos seus olhos. Portanto, o culto passa a ser não mais prioridade. Porque os seus olhos começaram a contemplar e começaram a ser agradados por algo que foi mostrado. A Bíblia é cheia e repleta. E Saul, querido, Esaú era primogênito. Então presta atenção. O que acontece é que Isaac, quando ele chama Saul, querido, porque Saul era o primogênito. Então naquela época o primogênito recebia
quase que autoridade total ali, sabe, querido? Numa linguagem assim um pouco mais, para governar ali a família, sabe? Ia ser o cabeça ali, o chefe. E Saul tinha esse papel. Só que Saul, chega um momento dele, querido, que ele fica desesperado de fome. E ele chega pro irmão dele, o irmão dele está fazendo um guisado, sabe? Pois é, querido. Está fazendo uma buchada de bode, sabe como é que é aquela coisa? Está fazendo uma feijoada, né? E aquele negócio todo, tinha tudo, tinha pé, orelha, bucho, tinha tudo lá dentro, querido. E Saul chega, querido, faminto, e ele olha para aquela situação e fala assim: irmão, me dá de comer aí. O irmão, muito bonzinho, ele fala assim: dou, querido. Faz o seguinte, vamos trocar, eu te dou um prato de comida e você me dá a sua primogenitura. E Saul olha e fala assim: tá feito o negócio. Tá feito, querido. Sabe por quê, meu? Porque os olhos foram atraídos por outra coisa, necessidade, sabe, irmão? Às vezes a necessidade começa a parecer ter mais prioridade na nossa vida do que o reino de Deus. E a gente esquece que Jesus falou que todas as coisas vão ser acrescentadas. Basta eu priorizar, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Olha só, querido. A mesma coisa acontece com dois dos filhos de Davi, onde, se você olhar em 2 Samuel, no capítulo 13, diz que angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, e não descansou enquanto não se deitou com ela. Então, olha só, amado, para que a gente entenda de uma maneira mais clara, é o seguinte: o pecado, quando ele entrou fazendo essas coisas, e o homem perdeu, amado, esse sentido, sabe? De poder priorizar as coisas de Deus. Por quê? Porque o pecado, querido, ele fez separação entre o homem e Deus. Portanto, amado, por nós mesmos, não vamos conseguir priorizar as coisas de Deus, querido. Você está entendendo, amado? Então, olha só, o pecado, que é a separação de Deus, nos faz decidir e priorizar mal, trazendo, por assim dizer, limites, prisões, bloqueios e ainda mais, querido. Sabe a boa colheita, como promessa de Deus? Não tem. Aquela bênção que você está esperando de Deus, não chega. Por quê? Porque a prioridade está trocada. Eu estou buscando em primeiro lugar tudo. Eu estou priorizando tudo. Mas o reino de Deus é assim, é quando der. Imagina agora, querido, se Deus fizesse isso. Quando der, querido, eu te abençoo. Que coisa, hein? Quando der, eu libero um pouco de ar para você respirar. Pronto. Agora eu não estou podendo, durante 5 minutos eu não vou poder liberar ar para vocês respirarem. Querida, a humanidade inteira vai morrer. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Então, olha só, amado, para que a gente entenda a origem da má escolha. Preste bem atenção. Acompanhe comigo, por favor. Ageu, capítulo 1, o versículo 5 ao 7 diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Repita isso. Considerai o vosso passado. Guarda isso no seu coração, amém? Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha o que está acontecendo com esse povo aqui. Preste bem atenção. Esse povo aqui, querido, eles semeavam muito. Semeavam muito. Sabe o que acontecia? Colhia muito pouco. Semeava muito, colhia pouco. Comia, mas nunca se fartava. Bebia, mas viviam sempre com sede. Querido, presta atenção aqui. Um pouquinho. Aqui está falando que eles comiam, mas não saciava a fome deles. Eles bebiam, mas não saciava a sede. Quando a gente fala em comida e bebida, a gente normalmente pensa em o quê?
arroz, feijão, não é isso? Agora eu vou fazer o povo ficar com fome aí. Arroz, feijão, né? Bife com batata frita, aquela coisa é bem, né? Aqui é mais chicken chips, sabe? Aquela coisa, o povo cai dentro, dá uma benção, né? Então, mas eu quero falar de uma outra comida, uma outra bebida, viu, querido? O mundo tem oferecido uma comida e uma bebida para o povo, sabe? O que você tem se alimentado? Não precisa me responder não, querido. O que você tem se alimentado? Porque essa comida que o mundo oferece, querido, você vai continuar com fome. Porque o mundo oferece o quê? Tem dinheiro, querido? Tem mais. E você vai ver que seus problemas acabam. Querido, eu conheço dezenas de pessoas, querido, que tem muito dinheiro, não é pouco não, muito. A vida dessas pessoas é horrível. Uma vida miserável. Agora me explica isso. Uma pessoa com dinheiro viveu uma vida miserável, querido. A pessoa não tem paz. A pessoa, querido, vive angustiada. Eu conheci uma pessoa que aparentemente a pessoa não tinha problema nenhum, querido. Era dona de várias concessionárias de carro importado no Brasil. Um belo dia ele liga para a esposa, querido, e fala assim: estou na esquina da rua tal, com a rua tal, e eu estou me matando. Você pode perguntar: pastor, esse homem não é possível, tinha dívida? Não tinha. Foram checar com a família, não tinha problema com a família, querido. Mas o dinheiro não saciava a fome dele. Sabe por quê, querido? Dentro do ser humano existe uma fome e uma sede que só Deus pode saciar. Amém. Você está entendendo, amado? Só Deus pode saciar essa sede. Você vai procurar na bebida, você vai procurar nas drogas, você vai procurar na pornografia, você vai procurar na mídia, na televisão, na noitada, na mulherada, nos homens, e não vai achar. Você está entendendo? Que dá salva de palma ao Senhor, é isso mesmo. Em nome de Jesus. Olha só, vestiam-se, mas não se aqueciam. Não precisa me responder. Como é que estão suas vestes espirituais, querido? Estão manchadas pelo lamaçal do pecado, desobedecendo a Deus. Como é que está a tua veste espiritual, amado? Essa veste espiritual tem te aquecido. Como é que está, amado? Como é que está a coluna de fogo na tua casa? Tem te aquecido isso aí, querido? Pastor, não entendi o que é coluna de fogo. É a presença de Deus. Como é que está isso aí dentro da tua casa, querido? Você está entendendo, igreja? Amém. E o salário não rendia. O bolso estava o quê? Furado. Você sabe qual é a causa, querido? Presta atenção. Nós temos versículos 5, 6 e 7. Eu não sei se você sabe. Antes do versículo 5, qual é o versículo que vem? 4. Rapaz, isso é uma igreja maravilhosa. Isso é uma igreja, rapaz, que olha, é muito abençoada. Viu, querido? Antes do 4 vem o quê? 3. E antes do 3? 2. Ô, glória! Tá vendo, querido? Olha só, querido, Ageu 1, do versículo 2 a 4, o que é que diz? Preste bem atenção. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha aqui para mim um pouco. Deus está falando assim, olha, preste bem atenção. Esse povo está dizendo, Deus está falando que o povo estava dizendo isso, não era Deus quem falava. Deus está falando assim: esse povo está dizendo que ainda não é tempo de construir a casa do Senhor, não. Vamos continuar para a gente entender mais? Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha o que o Senhor pede desde o princípio: considerai o vosso passado. Querido, presta atenção. As pessoas começaram a priorizar as suas casas. Agora não é tempo de reconstruir as casas de Deus, é tempo de enfeitar a minha. Dá licença? Portanto, eu mereço um sofá onde levante a minha perna, o meu ombro, o meu braço, minha cabeça. Eu fico ali igual um pavão pendurado, sabe? Para eu relaxar.
Sabe como é que é? Querido. Eu preciso de uma mesa, querido, que quando eu boto o pé, a mesa é automática que tira o meu sapato e ainda faz uma massagem. Aquela coisa, querido. Sabe como é que é? Amado. Mas na casa de Deus pode esperar. Não é tempo, não. Deixa ali que a casa de Deus não vai fugir. Pode deixar ali. A casa de Deus não vai para o lugar. Você está entendendo o que esse povo fez? Então, amado, esse povo, o que acontece? No início Deus começa dizendo assim, ó, considerai o vosso passado. Vocês guardaram isso no coração de vocês? Amém. Pronto. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vocês lembram de onde Deus tirou vocês? Amém. Porque às vezes a gente esquece, sabe, da nossa caminhada? De onde Deus tirou. Aí eu começo a não priorizar as coisas de Deus. Eu começo as coisas de Deus assim, é quando der, sabe? Eu começo a usar o reino de Deus como um cartão de ponto. Eu vou quando eu preciso. Quando eu não preciso, eu não vou. Você está conseguindo entender, querido? E eu começo a usar, eu vou lá só para bater o cartão de ponto. Bling, pronto. Agora eu falo assim, agora Senhor, porque depois de 5 meses eu fui lá na igreja, agora o Senhor tem que me abençoar. O reino de Deus não é assim, querido. E eu vou te falar, Deus não vai fazer. Já te digo que já. Isso não é reino de Deus, querido. Isso é religiosidade. Você está entendendo, amado, o que eu estou falando? Amém. Amém? Você está entendendo o que Deus está trazendo para nós? O povo aqui, querido, começou a ter um coração insatisfeito, um coração ingrato. Por que Deus estava mandando eles considerarem o passado? Você sabe qual é o passado desse povo, amado? Presta atenção. Esse povo era escravo, prisioneiros, amado, em terras estranhas. Foram trazidos do cativeiro e receberam restauração. Porém, rapidamente se inscreveram nesse grande livramento que Deus deu. Foi rápido, querido. Deus, querido, livrou muitas pessoas que estão aqui hoje da morte. Amém. Aleluia. Você está entendendo, querido? Deus. Deus livrou já muitas vezes da morte. O quão grato você tem sido. Porque às vezes, querido, preste bem atenção, às vezes eu acho que ser grato é de vez em quando é a igreja. Não é não, meu amado. Igreja, ir à igreja faz parte do pacote. Jesus falou assim, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Mas tem todo um pacote, amado. É para comer o cordeiro todo. É ler a palavra. É receber a palavra no coração. Guardá-la no coração para não pecar contra Deus e começar a viver. A palavra diz assim, Tiago, não sejamos simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. É para pôr em prática. Você está entendendo, querido? Amém. Então presta atenção, amado. A casa do Senhor, naquela época, que quando Deus está falando aqui, a casa do Senhor estava em ruínas. E eles estavam preocupados, sabem em quê? Em ter não somente casas, mas casas, querido, sabe, ornamentadas, luxuosas. Amado, tem algum problema ter casa bonita? Não, não tem não, viu, amado? Mas eu quero te trazer uma notícia que eu não sei se vai entristecer seu coração, mas eu tenho que te trazer a verdade. Essa casa linda, querido, o dia que chegar a tua hora e você for, ou se o Senhor voltar antes e o Senhor te levar, essa casa você não pode levar. Portanto, meu amado, ela não pode ser prioridade na tua vida. O que tem que ser prioridade na tua vida, amado, é o que vai ser eterno. A palavra de Deus diz assim, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus vai permanecer quando? Para sempre, querido. É isso que tem que ser prioridade. Você está entendendo, igreja? Eles estavam preocupados em casa, meu amado, em gastar dinheiro em luxo, morar cada vez mais a nível, mudar cada vez mais o nível de moradia. Investiam tudo no acabamento de suas casas e esqueciam do Senhor. Como resultado, amado, o fruto do trabalho, nada rendia. O bolso estava, sabe o quê? Furado. Presta atenção. Nós estamos aqui falando de construção de casa realmente e construção de casa do Senhor, templo, ok? Amém? Amém. Pronto. No dia de hoje, a palavra diz assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele aproveu Ele habitar em quem? Em nós. Você é templo do Espírito Santo, meu amado? Amém. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Como é que está o templo hoje aí, amado?
Como é que está o teu tempo? Pastor, como é que eu vou saber como é que está o meu tempo? Presta atenção como é que você vai saber, meu amado. Você lê a palavra? Não. Você ora? Não. Você obedece a Deus? Não. A casa está em ruínas. A casa está em ruínas, querido. E isso tem que ser prioridade. Não, pastor, mas eu preciso de trabalho. Isso é consequência. Não, pastor, mas eu preciso de uma casa. É consequência. Aleluia. Mas, pastor, eu preciso de dinheiro. É consequência de priorizar em primeiro lugar o reino de Deus, querido. Nome, Senhor. Você está entendendo, amado? É priorizar em primeiro lugar o reino. As outras coisas vão ser acrescentadas. Está entendendo, igreja? A palavra fala sobre um servo, um profeta tremendo, Elias. Fez vários milagres. A Bíblia relata 7 milagres de Elias. Mas teve um, querido, onde ele faz descer fogo do céu diante dos profetas de Baal. O que acontece naquele momento, querido? A primeira coisa que Elias manda fazer, você sabe o que é? Reconstruir, restaurar o altar Do Senhor. Oh, glória! Como é que está o teu altar, querido? Como é que está o teu tempo de tenda com o Senhor? Aleluia. Não, pastor, eu não consigo ler, ou eu não consigo orar, ou eu não consigo... Presta atenção, amado. Orar, ninguém sabe como orar. A palavra diz que ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito intercede com nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Você está entendendo, querido? Seja ousado. Porque Deus não te deu o espírito de medo ou de covardia, mas te deu o espírito de ousadia e poder no Espírito Santo. Portanto, querido, abre a tua boca. Começa, querido, a ler a palavra. Começa a se alimentar dela. Começa a abrir a tua boca e orar dentro da tua casa. Começa a orar por você, pela tua vida, pela tua família. Começa a abrir a boca e declarar a palavra de Deus e o reino de Deus dentro da tua casa, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, amado? Então presta atenção, amado, para que a gente entenda um pouco a história. Comece a escrever aí, por favor, no ponto 1. Como é que esse povo era? Escravos lá no passado. Escravos rompendo correntes, rompendo limites. Escreva, por favor. Olha só, amado, quando o povo estava no Egito, através do clamor a Deus, por crerem nos sinais e seguirem Moisés, romperam, amado, correntes, romperam limites tremendos. Olha o que diz Êxodo 12, 36. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que este lhes dava o que pediam e despojaram os egípcios. Querido, Deus falou assim: vocês não vão deixar uma unha naquele local. Vocês vão levar é tudo. E aconteceu, amém, querido? Bênção? Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Só que olha só, querido, o que acontece? Escreva no ponto 2. As escolhas decidem nosso futuro. Escreva isso, por favor. Porque eles levaram, querido, eles levaram ouro, levaram prata, levaram tudo que você possa imaginar. Mas tudo isso que foi levado, como eu já falei outras vezes aqui, volto a dizer, querido, se você acha que o dinheiro, a casa, o carro que você tem é teu, você está roubado já, querido. Porque isso é do Senhor. Como assim, pastor? Eu trabalhei, portanto é meu. É, mano, se você morrer hoje, você vai levar esse dinheiro todo no teu bolso, é isso? Pronto. O carro, será que cabe dentro do caixão junto contigo? Eu acho que não, né? Vai ficar até complicado. Chegar no cemitério, chega lá, fala: nós viemos enterrar essa pessoa e o carro. O cara fala: a pessoa tudo bem, agora o carro é complicado. É capaz até do coveiro falar: não, deixa o carro aí que depois eu enterro, sabe? E ele fica com o carro lá. Ele vai falar: não é possível, esse cara endoideceu de vez, né? Então, amado, presta atenção. Deus entrega tudo aquilo na mão dele, mas Deus dá um direcionamento. Olha o que diz Êxodo 20, 23. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Olha só, amado, ele disse onde o ouro egípcio deveria ser usado.
Presta atenção. Êxodo 25, 8. Diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Versículo 11. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Então olha só, querido, Deus deu e Deus disse no que era para ser gasto. Amém? Amém. O que Deus te dá, querido, eu tenho certeza que como Ele fala comigo, Ele fala com você e te diz em que você tem que gastar. Amém. Sabe, amor? O problema são as prioridades. Deus falou, portanto, agora eu faço o que eu quero. Esse povo fez isso. Preste bem atenção. Êxodo 32, eles escolheram desobedecer. Olha o que diz Êxodo 32, o versículo 2 diz assim: e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei. Versículo 4. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amado, o que estava acontecendo aqui, amado? A mesma coisa que aconteceu que nós acabamos de ver no livro de Ageu. Esqueceram-se, querido, do que Deus tinha feito. Deus tira o povo do Egito com um braço forte, querido. 10 pragas no Egito. Deus abre o mar vermelho, eles passam a pé enxutos. Deus fecha o mar vermelho, mata todos os inimigos, querido. É maná todo dia. É uma bênção tremenda, é poço no meio do deserto, amado. O povo esquece. Sabe o que é isso, querido? Um povo de coração duro, coração ingrato, sabe? Deus faz aqui, aí chega ali na frente, acontece um problema, pronto. Não vou mais à igreja. Para de criancice, querido. Está na hora de crescer, igreja. É. Amém. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Presta atenção, amado. O bezerro de ouro muda de cara, sabe? Mas ele continua fazendo a mesma coisa. Confunde a nossa mente, nos faz gastar os recursos que Deus nos dá em prioridades diferentes das de Deus. A ordem de prioridade, amado, estava trocada. Eles rapidamente esqueceram-se do passado, da miséria, e ao invés de priorizarem a casa do Senhor, investiram todo tempo e dinheiro em ter casas, e não somente ter casas, como dar um fino acabamento, painéis de madeira, aquela coisa tremenda. Chamaram o Marco para fazer uma pintura especial. Foi algo tremendo lá, sabe? Uma benção. Querido. Enquanto isso, o templo completamente em ruínas. Tem gente andando assim, sabe, amor? Carro zero. É loja de ouro no pulso, cordãozão, roupinha da marca tal, e tal, e aquele negócio todo. E a pessoa ainda parece um pavão, sabe? Todo enfeitado e tal, e aquele negócio todo. Querido, aí por dentro um sepulcro caiado, fedendo, sabe? A palavra nos orienta, mano. Paulo nos exorta que não seja o adorno, sabe, amor? Isso que é externo, mas pelo contrário, o que tem que ser, e a gente tem que olhar o homem interior. Como é que está o teu coração, querido? Como é que está a tua alma? Você está entendendo, meu amor? Como é que está o templo do Espírito Santo aí, querido? Como é que está o templo aí, meu amado? Presta bem atenção, amado. Porque a prioridade de Deus sempre não muda. Sempre vai ser construir o templo. Sempre, querido, vai ser restaurar esse templo aí. Sempre vai ser restaurar esse templo aqui. Deus não se preocupa mais com nada, querido. Deus se preocupa como está o seu templo, como está a tua vida, como está o meu templo e a minha vida. É isso que Deus se preocupa.
É isso que ele prioriza. E o que Jesus está falando é: vocês têm que priorizar a mesma coisa que Deus prioriza. Vocês têm que buscar em primeiro lugar a mesma coisa que Deus busca em primeiro lugar. Você está conseguindo entender, igreja? Então presta atenção, olha o que diz Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então escreva aí mais uma vez no ponto 1. Nós somos o templo. Primeira Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Amado, ser cristão é muito mais, sabe, do que um monte de regras, ou uma quantidade de atividade. É muito mais do que isso, viu, amado? Um monte de regras, isso é uma religião. Jesus não veio aqui para formar uma religião. Jesus veio aqui para nos ensinar e nos mostrar um estilo de vida pelo qual nós fomos criados antes da fundação do século. Deus já tinha, querido, isso no coração dele antes de começar a criação. Antes da fundação do século, ele já tinha predestinado o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Você está conseguindo entender, querido? Então preste bem atenção. Ser cristão é muito mais do que isso. É uma metamorfose. Você sabe o que é isso? Preste bem atenção. É a metamorfose de um estado caído da humanidade até a imagem gloriosa de Cristo. Para que você entenda, a borboleta passa por esse processo. Só que antes de ser borboleta, ela é o quê? Uma lagarta. Passa-se um tempo, essa lagarta entra num casulo e ela sai, querida, transformada. Ela sai uma borboleta. Isso tem que acontecer nas nossas vidas, querido. Isso tem que acontecer nas nossas vidas. Presta atenção. É a transformação de lagarta para borboleta. Não é uma lagarta tentando ser uma borboleta. Há uma diferença. Às vezes tem pessoas que continuam com suas vidas mundanas e querem parecer ser cristão. Não vai funcionar, querido. Lamento dizer, não vai funcionar. Você está entendendo, querido? Não vai funcionar. Tem que haver uma transformação. A mente tem que ser reprogramada. Sabe o que você faz no computador, querido? Quando você deleta tudo, qual é o nome disso? Formatar. Olha só que benção. Tem que haver uma formatação da tua mente e da minha, querido. Tem que haver uma mudança total. Sair, querido, desse estado humano para você ser começado a ser transformado de glória em glória, de glória em glória. E para isso, querido, escreva no ponto B, precisamos renunciar, escreva isso, por favor, a velha natureza adâmica e viver a nova natureza cristã. Você quer ver como é que é essa natureza cristã na prática? Amém, querido? Vocês querem aprender? Amém? Amém. Acompanhe comigo Efésios, capítulo 4, versículo 22 em diante, diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E como é que eu faço isso? Ao versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que tem gente mentindo por nada. Aquela coisa assim, a Coca-Cola está aqui, querido, o cara chega ali, pum, dá um tapa na Coca, aí o outro vem, fala assim: rapaz, beberam minha, quem foi que bebeu aqui?
A boca do cara cheia de Coca-Cola e tá lá, ó. Querido, pelo amor de Deus, qual o problema? Você bebeu a Coca-Cola, não bebeu? Pede desculpa ao amado. Eu creio que também por causa de um gole de Coca-Cola, o amado também não vai, né? Senão, coitado. Nós também chega junto dele, ama aquele irmão, fala, amado, pelo amor de Deus, a gente enche mais seu copo de novo, pronto, glória a Deus, aleluia, sabe? Aquela coisa toda. Mas tem gente mentindo por nada, querido. Às vezes você nem pergunta para a pessoa mente. A pessoa entra na conversa, tá vendo todo mundo falar, e ele começa. Não, porque veja bem, porque hoje eu estou aqui, mas eu não era assim não, rapaz. Eu era um cara que eu era assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, entendeu? E ganhava não sei quanto, e blá blá blá. Ninguém perguntou nada para ele. Ele começa a abrir a boca e mentir. Pra quê, querido? Tá armando um laço para você mesmo. Você está entendendo, amado? Amém. Então acompanhe comigo, por favor. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, sabe o que é fazer o que é bom? É priorizar as coisas de Deus, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Portanto, querido, se você não tem o que falar, fique calado. Você está entendendo, amado? Amém. Porque a palavra diz que até o tolo, querido, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Versículo 30. Você pode perguntar, por que, pastor, que eu tenho que começar a ter essas práticas? Olha o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, que é ódio, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, ou seja, toda maldade. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso, querido, é construir o tabernáculo. Amém. Isso é que é construir o tabernáculo, querido. É você começar a ter essa mudança. É Deus começar a entrar na tua vida e começar a mudar o teu caráter, as tuas atitudes, querido. Ele muda a tua mente e, consequentemente, as tuas atitudes começam a ser diferentes. Você começa a andar conforme Jesus andava. As pessoas começam a olhar para você e começam a ver, querido, o caráter de Cristo estampado através da tua vida. Amém. Começa a ver a glória de Deus resplandecer. Porque a palavra diz que é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, amado. Escreva aí no ponto 2, por favor. Buscai, primeiro, uma questão de prioridade. Escreva isso, por favor. Construir o templo, amado, é uma questão de prioridade. Não tem jeito. Deus, quando entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que Ele faz é começar a restaurar, começar a construção do templo. Porque tem que começar a ter mudança. Tem pessoas, querido, que às vezes você vê, olha a pessoa, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos na igreja e não mudou nada. Absolutamente nada. Ele entrou, se converteu 1 ano. É criança, é bebê na fé. 50 anos depois, continua um bebê. Que isso, querido? É. 50 tá lá, gugu, gagá. Para com isso, meu amado. Pelo amor de Deus. Amado. Tem que crescer, tem que levantar, tem que se encher, tem que deixar Deus agir na tua vida, para que assim Ele possa agir através da tua vida. Porque se nós não deixarmos Deus agir na nossa vida primeiro, Ele não vai, amado, agir através das nossas vidas. Porque nós não vamos ser testemunhas vivas de Deus. Você vai testemunhar o quê? Não, Deus entrou na minha vida, agora eu perco todos os domingos. Que mudança é essa? O cara vai olhar e falar, sai daqui, querido, vai embora. Que negócio é esse? É que agora... meu amado. Você tem que ter testemunho. Deus te chamou para ser testemunha. E sereis minhas testemunhas
tanto Jerusalém, como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não tem limite. Mas começa na tua vida e começa na minha, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, amados? Então, olha só. Mateus 3,33, agora o versículo todo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amado, o que é que você tem priorizado na tua vida? Que a palavra está falando algo, trazendo algo aqui para nós. Temos que analisar o que nós temos priorizado. E temos que analisar o que Jesus nos manda priorizar. Escreva aí, por favor. O que Jesus nos manda priorizar? O reino de Deus e a sua justiça. Escreva isso, por favor. E para que você entenda, no ponto A, escreva aí, reino de Deus igual a governo de Deus. Eu falei aqui anteriormente, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Jesus na sua pregação falou, arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino de Deus. Só que para isso, querido, eu tenho que me posicionar, eu tenho que priorizar. Porque Deus, Ele não entra numa situação para governar 50%, não entra. Ele não entra numa situação para governar 90%, ele não entra. Ou ele governa 100% ou ele não entra. Ou ele governa tudo, ou ele não entra para governar nada. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Porque às vezes a gente faz isso com Deus. Quando chega lá naquela ferida, sabe, que a gente não quer mudar, aquele pecadinho de estimação, sabe? Que a gente carrega ali com a gente, sabe? Faz carinho, alimenta ele da comidinha todo dia, sabe? Aquele pecadinho de estimação, pois é. Quando toca ali, querido, você fala, aqui não. Isso aqui deixa comigo, isso aqui é comigo mesmo. Afinal de contas, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Aí o cara ainda sai cantando, sempre Gabriel. Recebe aquela unção ali, querido. Que é tremendo o negócio, sabe? É. Então, querido, presta atenção. Receber o reino de Deus, priorizar o reino de Deus, é priorizar o governo de Deus. É obedecer, querido. É submeter a Deus. É a vontade de Deus é a vontade de Deus prevalecer sobre a minha. Eu tenho vontades. Eu faço planos. Mas a resposta vem de quem? Do Senhor, querido. Eu faço planos, mas eu nem espero a resposta do Senhor. Eu faço e mando Deus. Eu falo, Deus abençoa. Não vai abençoar. Já estou falando de antemão. Não vai. Porque Deus não trabalha dessa maneira, querido. Ou ele governa 100% ou ele não entra. Você está entendendo, amado? Você acha que Deus vai abençoar algo que vai te arrebentar lá na frente? Você não ora, não busca cobertura, não busca unidade. Vai lá, querido. Entra em parcela ou mete o pé na jaca lá para poder comprar ou uma casa ou um carro, não sei o que e tal, aquele negócio todo. E sem orar, sem pedir orientação de Deus. Depois fala assim, Deus, eu comprei e foi o Senhor que me deu e não foi. Aí você fala assim, agora abençoa. Deus deu lá de cima do trono dele, está falando assim, filhão, lá na frente você vai se esborrachar, eu não posso abençoar isso. Aí a pergunta é, você perguntou a Deus se era para fazer isso? Querido. Eu conheço uma história de uma pessoa que Deus mandou ele para um certo local e falou assim, lá você vai chegar e vai ter um barco, o barco é branco e você vai comprar e dali você vai começar a fazer a obra. E ele falou, benção. Quando ele chega no local, ele chega lá na marina, que ele olha o primeiro barco branco que ele compra. Primeiro mês pagou a parcela, segundo mês a parcela, no terceiro não tinha, no quarto mês estava perdendo o barco. Ele falou assim, que negócio é esse, Deus? Afinal de contas, só me tira da minha terra, me traz para cá, fala que eu vou comprar um carro, um barco branco, eu compro, e agora não tem provisão, que negócio é esse aqui? Que tá vendo? Deus falou assim para ele, eu falei que era um barco branco, mas eu não falei que era esse. Você está entendendo, igreja?
Aprende a esperar a resposta de Deus. Amém. Aprende a esperar o governo de Deus. Então, amado, quando um grupo, amado, se reúne, preste bem atenção, e começa a fazer isso, querido, a fazer isso numa certa região, a priorizar o reino de Deus, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabe o que acontece? Aquele lugar, querido, se transforma numa base sólida a refletir, sabe o que? Os princípios da palavra. E quem não quer viver esses princípios, quando entra, querido, parece até rã quando você joga na água quente. Ele bate e pula fora. Reino de Deus não foi feito para ser negociado. Governo de Deus não se negocia. Ele é Senhor e eu sou servo, querido. Olha o que diz Filipenses 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o que, querido? Senhor. É Senhor, para a glória de Deus Pai. Você sabe o que é Senhor, querido? Essa palavra, amado, no original essa palavra é Quírios. Você sabe quem era Quírios na época de Jesus? Era César. Já escutou falar de Jesus falar dizendo assim, dê a César o que é de César? Lembram dessa passagem? Pois é, querido, o que César dizia naquela época era lei. Ai de quem não fizesse. Jesus, ele é Senhor. É Ele quem governa, é Ele quem manda. E nós simplesmente obedecemos. Escreva no ponto B, por favor, para a gente aprender. Porque manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, justiça de Deus é igual a modelo, padrão de Deus. Escreva isso, por favor, modelo, que é o padrão de Deus. Presta atenção, amado, porque no Velho Testamento a palavra justiça aparece dezenas de vezes. E como tradução de um verbo hebraico. E esse verbo, você tem ele aí no seu boletim, ele se pronuncia sedaque, que ele quer dizer retidão, padrão, modelo, e não como é usado hoje no sentido de equidade legal. O que é isso? É assim, portanto, a pessoa entrou, roubou, foi pega, presa e condenada. Pronto, se fez justiça. A justiça de Deus não é essa. Essa é justiça humana. Essa justiça é falha, essa justiça é demoníaca e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Tanto é que a gente vai ver que essa justiça diante de Deus, Deus olha e fala assim, isso aí é trapo de imundícia, não serve para nada. Você está conseguindo entender? Amém. Amém, querido? Presta atenção. Mediante uma tradução natural, justiça passou então a identificar aquele padrão moral mediante o qual Deus mede a conduta humana. Nossa própria justiça, amada, é inteiramente inadequada. Como eu falei anteriormente, Isaías 64:6, olha o que diz. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Você tem ideia do que é trapo de imundícia, querido? Às vezes a gente acha que é um pano velho, sabe? Mas pano velho às vezes você usa para algumas coisas. Às vezes serve para algumas coisas, sabe? Nem que seja para amarrar lá botar em volta daquela mangueira no jardim, sabe? Que tem um corte, aí tá saindo a água por tudo, aí você mete aquele pano velho em volta, dá uma amarrada lá, o negócio dá uma meia de segurada, vaza um pouquinho, mas segura um pouco, né? Então ainda serve um pouco. Trapo de imundícia não é isso, cara. Um dia a gente estudando, e minha esposa até veio comentar isso comigo, porque isso a impactou e me impactou também. Porque trapo de imundícia, antigamente, deixa eu falar um negócio para vocês, não existia, como é que eu posso dizer? Mods? Pronto. Não existia mods, sabe que? Pronto. Descartava aquela coisa, sabe? Se usava pano. E o pano depois que a mulher usava, tinha que fazer mais com aquele pano, que não servia para absolutamente nada. Isso é trapo de imundícia. Que coisa, hein?
Ou seja, é pior ainda do que a nossa imaginação chega, né? É, querido. Você está entendendo o que é a nossa justiça? Não serve para nada, querido. Não serve para nada. O nosso modelo não serve para nada, mas o modelo de Deus sim. E presta atenção, porque essa justiça, ela é herança minha e sua. Olha o que diz Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito. Ou seja, será que de mim procede, diz o Senhor. Querido, Deus entregou essa herança na tua mão e na minha, para que nós possamos, amado, passar e mostrar e multiplicar o modelo de Deus, a justiça de Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Presta atenção. Você pode falar, mas pastor, como é que eu vou mostrar isso? Porque eu não sou justo. Realmente, a Bíblia diz que não há um justo sequer no mundo. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então como é que a gente faz isso, querido? Preste bem atenção. Porque nós não somos justos, mas fomos feitos justos. Olha o que diz Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então a justiça que procede de Deus é baseada no quê? Na minha fé. Portanto, a palavra também diz, querido, que tudo no reino de Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, querido. E isso, amado, presta atenção, porque isso é um dom que Deus derrama sobre a sua igreja. Olha o que acontece, amado. Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, amado, nós somos chamados a priorizar a justiça, isto é, um direcionamento para uma vida que satisfará o modelo de Deus. Deus derramou um dom sobre a tua vida e sobre a minha. Deus derramou unção. Deus, querido, aprove ao Senhor habitar em você e em mim, para que a gente agora, querido, pudesse receber o modelo de Deus e servir como modelo a outros, a multiplicar, receber e multiplicar essa justiça. Você está entendendo, amado? Amém. Amém? Mateus 3,15 diz assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele o admitiu. Aqui o que está acontecendo é que Jesus estava chegando a João Batista para ser batizado por ele. João Batista olha e reconhece quem é Jesus. João Batista olha e fala assim, pelo amor de Deus, isso não está acontecendo, não pode ser. Eu que deveria estar indo até você, você vem até mim, tem algo de errado aqui. E Jesus fala assim, deixa por enquanto, porque eu vim passar um modelo. Eu vim passar um modelo, e as pessoas têm que ver esse modelo, aprender, receber e começar a multiplicar. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? Presta atenção. Ser guiado, amado, escreva por favor, ser guiado por um caminho de justiça é andar num caminho que agrada ao Pai. Escreva isso, por favor. Temos que estar sempre, amado, buscando agradar o Pai, em obediência à sua palavra, em obediência, querida, a tudo que Deus diz. Caminhar. 1 João 2,6 diz, aquele que diz estar nele deve andar como Jesus andou. Se você diz estar em Cristo, agora você não tem escolha, querido. Você não tem escolha. Não tem como retroceder. Que a palavra diz que aquele que mete a mão no arado não olha para trás. Para de olhar para trás, igreja. Olha para frente. Para o autor e consumador da tua fé. Amém. Amém, querido? Amém. Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus quer levar você, querido, ao ilimitado. Amém. E muitas vezes a gente se limita, querido, porque a gente não quer obedecer. Olha que coisa. Não é muito difícil. Não é difícil, não, é impossível.
Ué, pastor, isso é impossível, como é que você está pregando isso aí, está falando que a gente o apóstolo Paulo nos ensina, em Filipenses 4,13, posso tudo naquele que me Fortalece. posso todas as coisas, querido, no Senhor. Nele eu posso tudo, sem Ele, nada, com Ele, tudo, querido. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, olha só, amado, olha o que diz, Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É Ele, querido, quem nos justifica. É Ele quem nos justifica. Não somos justos, mas somos justificados por Ele. 2 Coríntios 5,21, Paulo nos ensina, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, em Cristo Jesus você foi feito modelo. Você foi feito modelo. Deus te chamou, querido, e me chamou para ser modelo de Deus aqui nesse local. Deus me chamou e te chamou para ser modelo de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu bairro. Aonde você entrar, querido, você tem que levar o modelo de Deus. Amém. Amém, querido? Então preste atenção. Essa justiça, amada, ela deve ser, como eu estava falando aqui, levada a outros. Gálatas 4,19. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Querido, isso aqui eu creio que deve ter causado uma dor no coração de Paulo assim tremendo. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, assim, eu não vou me cansar, eu não vou parar, eu não vou medir esforços, até que Cristo possa estar vivendo, até que vocês sejam modelos de Deus. Amém. Até que através da vida de vocês a glória de Deus resplandeça, querido. Até que as pessoas olhem para você e não consigam mais te ver, mas vejam agora o Senhor Jesus diante dele. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, isso só é possível, querido. Isso só é possível. Receber e viver esse modelo, isso só é possível para quem vive. Só é possível para quem vive. Gálatas 2,20, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, esta é a escolha que rompe limites. Essa é a escolha que rompe limites. Então, amados, o que eu quero deixar aqui para nós nessa noite é o seguinte: priorize Deus, que Ele vai cuidar de você e das tuas coisas. Pare de priorizar as tuas coisas. Pastor, eu tenho que trabalhar, Deus sabe disso. Ele vai prover. Pastor, eu preciso de dinheiro, Ele sabe disso. Afinal de contas, Ele tem provido para você até hoje. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que crer, querido, no servo de Deus Davi, que após velho, após já de idade, ele escreve o seguinte, ele diz algo, ele fala assim: fui moço, e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Querido, você está crendo em quê? Você está crendo na força do teu braço? Olha o que o salmista diz. O salmista diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Amém. A palavra diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não fizer, você está fazendo em vão, querido. Você vai se cansar, vai nadar e vai morrer na praia. Você está entendendo, igreja? Amém. Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus quer te fazer mais do que vencedor. Deus quer que as pessoas te olhem, querido, e vejam que você é próspero em todas as áreas. A pessoa olha para você e fala assim: esse homem, essa mulher, eu não vejo ele triste, eu não vejo ela triste, eu não vejo ele em depressão. Ele passa por luta, ele passa por dificuldade, mas ele nos merece. Aleluia, glória a Você Deus. está entendendo, igreja? Aleluia. Deus quer te fazer mais do que vencedor nessa terra. Amém. Que as pessoas olhem para você e falem assim: está ali um modelo a ser seguido, porque você está refletindo o modelo de Deus. Você está entendendo, igreja?
Então presta atenção. Suas escolhas não devem atender, querido, às suas necessidades. Isso é trabalho de Deus. Isso é trabalho de Deus, não é seu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, não são algumas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu animo aos amados a chegar em casa e olhar o contexto desse versículo aqui. Jesus está falando de provisão. Jesus está falando de provisão, querido. E se você quer ter uma vida suprida, querido, tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. Olha só, querido, o resultado. Escreva aí, por favor, o resultado. Será, querido, uma vida suprida. Escreva isso, por favor. Nós vemos o versículo 33. 6:33 é o versículo básico. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Todas vão ser acrescentadas. Olha o que diz o versículo 30. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Deus quer fortalecer, querido, a tua fé e a minha. Deus quer que você e eu tenhamos mais fé no que Deus é. Parar de buscar as mãos de Deus e começar a buscar a face do Senhor. Isso é que está faltando mudar nas igrejas. Isso é que está faltando mudar no povo de Deus. O povo de Deus se acostumou a buscar as mãos de Deus. Começou a buscar pela necessidade. E a gente tem que buscar pelo que Deus é. Pelo que, reconhecendo de onde Deus te tirou. Que era para você e eu estarmos crucificados. Era para você e eu sermos mortos. Mas Ele se entregou por mim e por você. E hoje nós temos vida. Por causa desse amor. Você está entendendo, igreja? Amém. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Escolha, amado, pôr em primeiro lugar o que Deus coloca em primeiro lugar, e Ele vai suprir tudo que você realmente precisa. Tudo que você realmente precisa. Tem pessoas que têm 5 carros e eles acham que eles realmente precisam de mais um carro. Não precisam. Deus sabe do que você necessita. Deus sabe do que você precisa. E se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, queridos? Amém. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás na sua palavra. Se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida e na minha. Vamos ficar de pé, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para buscar o reino de Deus, querido, em primeiro lugar, tudo começa na fé. Porque eu tenho que crer, Deus vai fazer. Se eu não crer, eu não vou conseguir buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu queria fazer um apelo à igreja. Porque presta atenção. Jesus, certa ocasião, um homem chega diante de Jesus e pede para Jesus curar a sua filha. E o que acontece é que naquele meio todo, Jesus olha, e até mesmo o que sai da boca daquele cidadão, Jesus vê que a fé dele está abalada. E Jesus oferece a ele para que ele creia. Jesus até pergunta a ele isso. Porque ele chega diante de Jesus falando assim: se podes. Jesus vira para esse homem e fala assim: se podes.
Peraí, querido, então você não crê? E a oração desse homem, querido, o pedido que esse homem faz a Jesus é algo que é só um valente de Deus para fazer um pedido desse. É só um servo mesmo, só um discípulo de Jesus fazer um pedido desse. Ele faz assim: Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Eu creio, mas fortalece a minha fé. Nossa fé tem que ser fortalecida, igreja, para que a gente possa buscar deixar de lado as nossas necessidades e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e crer que o Senhor vai trazer a provisão para aquela nossa necessidade. Você está entendendo, amados? Amém? E o apelo que eu quero fazer aqui hoje, e eu sou o primeiro, que eu já estou aqui na frente, é justamente esse. Deus quer que você busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus nos direciona e nos aconselha isso. Mas a tua fé tem que estar fortalecida. Porque se você não crê que Jesus é capaz de fazer, você não vai fazer o que a palavra nos orienta, de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, amado, o apelo, se você quer que Deus fortaleça a tua fé, aquele que é o autor e consumador da fé está aqui hoje. Se você quer que Deus fortaleça a sua fé, você vem aqui à frente, amado. Eu quero orar junto com você.